todos. Eu não sei se tem alguma pessoa com deficiência visual, mas eu vou fazer a minha descrição. Minha voz já é bastante conhecida. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros. Estou usando uma calça preta, uma blusa verde pistache, se posso dizer assim, colar de pérola e um batom rosado. Usando óculos, também sapatos pretos. Eu quero dizer, como diz o poeta da Bahia, e antes de cumprimentar as colegas Ivanas e Monique, dizer que é muito importante. Eu acho que o Ministério Público brasileiro, como diz o poeta baiano, já me deu régua e compasso, né? Então eu só tenho a agradecer a minha caminhada de amor ao Ministério Público brasileiro. Eu não estranhe, eu sempre digo isso, o meu aperto de mão é sincero, o meu abraço é apertado. Eu escolhi ser uma pessoa verdadeira e desejar o bem sempre às pessoas, ao próximo. Eu acho que a gente quer e viver e sobreviver vivendo em paz e vivendo no bem. Falar de Ministério Público e Estado Democrático de Direito falar do próprio Ministério Público, Ivana, como você está falando, né? O Ministério Público tem como pilar a defesa do ordenamento jurídico e do regime democrático. E o que seria esse ordenamento jurídico, né? São normas democráticas, né, reguladas realmente por uma justiça social e por princípios máximos na dignidade da pessoa humana, defendendo realmente os direitos fundamentais, todas as garantias para a vida, para o meio ambiente e para realmente na defesa de direitos do homem, dos seres vivos na Terra. Dizer que não é um dos melhores regimes, mas é o melhor regime dentre os existentes. Tem defeitos como todos os regimes têm. E a ONU tem declarado que a ordem democrática é inegociável, é um direito universal inegociável. Não há o que falar, membro do Ministério Público, em defender regimes totalitários. Isso é com data vênia, nem peço data vênia, mas é uma heresia realmente. Nós somos forjados a defendermos o regime jurídico, as leis, e trabalharmos dentro desse regramento que fez forte o Ministério Público numa democracia recente. É muito pouco tempo, esses 35 anos, nós temos de consolidar o nosso trabalho. Eu vou voltar a um tema importante trazido por Pedro Ivo, aqui da unidade do Ministério Público. O que nós temos de importância, e eu sempre defendi, eu sempre digo isso, o Ministério Público me deu régua e compasso. O princípio maior que nós temos é da independência funcional. Mas hoje nós devemos fazer, em eventos como esse, nos perquirir sobre a nossa unidade. Hoje, eu como já fui líder de classe, hoje sou líder institucional, e nas minhas falas como procuradora-geral, como presidente do CNPG, o Ivana e outros que passaram pelo CNPG, de defendermos realmente a unidade do Ministério Público como um dos pilares maiores. Porque na hora que nós sairmos do nosso quadrado, dentro do Ministério Público, é impossível realmente sobrevivermos. Hoje nós temos os nossos planejamentos estratégicos. Planejamento estratégico que é vinculante. Eu sou promotora de entorpecentes há 24 anos, agora que eu vou ser promovida a procuradora, depois de quase 32 anos de serviço público. Mas se botou lá no Ministério Público da Bahia, que eu tenho que trabalhar no controle externo como meta prioritária, eu tenho que dar minha contribuição naquela meta prevista na nossa atribuição. Isso é democracia, isso é regime democrático. A unidade do Ministério Público, não adianta eu ter grupos de trabalho onde todos dizem, vamos trabalhar assim na Covid. Um colega só faz tudo ao contrário, repercute no Congresso Nacional, repercute nas nossas leis, e nós é que saímos, dentro da nossa unidade, os procuradores gerais, dos presidentes da associação, revertendo um quadro
que o colega fica no CNMP com um PAD, caindo o enunciado 6, que o CNMP não entra na atividade finalística, fica por 2 anos no CNMP. Então, uma atividade nossa, no nossa independência, eu sou independente funcional, ótimo, nós somos independentes funcionais, mas nós temos ações macros que devem realmente envolver a nossa unidade de Ministério Público. E eu acho que dentro de um quadrado maior, não importa se norma torce por aquele partido, se norma é daquele partido, mas dentro do quadrado da unidade do Ministério Público, como pilar da democracia, como pilar da cidadania, nós temos que defender o regime democrático. E você defender o regime democrático é você defender direito do idoso, é defender direito do deficiente, é você defender direito ao meio ambiente, é você ter o papel do Ministério Público em todas essas escalas de atuação, de unidade de uma instituição que é Casa de Cidadania, que nós trabalhamos desde quando iniciou urnas eletrônicas. Nós temos promotores eleitorais que discutem a legalidade da urna eletrônica. E discute isso ao vivo, a cores. E você trabalhou lá, quer dizer, você já foram eleitos presidentes, vereadores, prefeitos. Então, é um momento, gente, de nós refletirmos se esta unidade da nossa instituição não é maior do que o nosso papel como nosso papel com independência funcional, né? A nossa independência funcional deve estar realmente dentro do quadrado da unidade institucional de crescimento da nossa instituição. Então, gente, a importância da unidade é o que vai fortalecer e tem fortalecido o nosso papel dentro, realmente, do Congresso Nacional. Quando acontece uma PEC dessas terríveis, eu tenho sorte, sempre enfrento coisas horríveis. É PEC 37, é PEC 05, é Previdência. Então, assim, eu acho aí todos nós nos unimos. Muito bem. Isso é que é papel, isso é a unidade do Ministério Público, não só em causas vencimentais, mas nas causas institucionais em defesa, realmente, do povo brasileiro. Acho a nossa obrigação hoje é de exigir, de pilar do Ministério Público, Eu disse isso, eu, Ivana, ao passarmos os atos antidemocráticos, nós não paramos, nós, procuradores gerais, nós, presidentes das associações, eu tinha diálogo permanente com o Procurador-Geral da República, com o Executivo, através do ministro Flávio Dino, com os ministros do Supremo. Se eu não tinha com um, Ivana tinha com outro, César tinha com outro, a Luciana tinha com outro, o outro Luciano tinha com outro. Nós fechamos uns círculos e no dia 8, no dia 9, nós fizemos uma reunião extraordinária com a presença do Procurador-Geral da República, de uma atuação de unidade do Ministério Público, como nós íamos enfrentar os atos antidemocráticos. Então, uma semana depois, o CNPG estava reunindo o ministro da Justiça com seu colegiado, o Procurador da República com os 2 procuradores gerais, os 2 PGRs adjuntos, atuando e nós, procuradores gerais, discutindo que a maioria daquelas matérias, daqueles crimes, prováveis crimes, nós não tínhamos atribuição, mas nós éramos ministérios públicos, defensores do regime democrático. Nós tínhamos nossos GAECos, nós tínhamos nossas atividades para ajudarmos o Ministério Público como uma instituição de forma uníssona, todos juntos. E olhe, não pense que foi fácil, não pense que foi fácil. Podia acontecer em questão de horas ou a questão de dias, qualquer ruptura do regime democrático. Então, o nosso papel, mesmo trabalhando, mesmo sem dar entrevista, de virar noite, todos nós dialogando nos telefones, foi de unir o Ministério Público em defesa do regime democrático. Não é fácil, não é fácil. E mesmo assim,
Eu tenho dito, nós precisamos agir com sabedoria, dialogar com o parlamento, dialogar com o executivo, dialogar, eu falo com os vereadores, dialogar com os prefeitos, abrir as portas do Ministério Público para a defesa do regime democrático. É isso, democracia, quem determina é o povo. Eleger o vereador, eleger o prefeito, não o que eu vou fazer. Minha independência funcional é ouvir e fazer o que a lei determina. Mas que eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir. Eu não posso ser um senhor dentro do meu só quadradinho, da minha independência funcional, fechar as portas para o povo. Fechou porta para vereador, fechou porta para deputado, fechou porta para prefeito. É você estar fechando porta para a democracia, realmente. Eu não me sinto ofendida de receber nenhuma autoridade. Isso é democracia, gente. Isso é trabalhar, o papel do Ministério Público é trabalhar por esse fortalecimento e de crescimento da nossa instituição. Não é de graça que tem lá no nosso artigo, defensor do ordenamento jurídico e do regime democrático. Então isso não é de brincadeira, não. Isso é pilar fundamental do Ministério Público brasileiro. Então, numa hora dessa, nós temos que ser fortes, gritarmos realmente em defesa da democracia brasileira. E eu sempre digo, é atuar com sabedoria nesses momentos realmente de crise. Eu acho da importância do nosso papel em defesa da cidadania, em defesa dos direitos fundamentais, é de suma importância. A questão de defender as mulheres, de defender LGBTQIA+, então não, você faz dentro da sua independência. Muitos promotores, colegas, que eu digo que são homens e mulheres de bem, sempre eu digo isso, que nossa instituição é uma instituição composta por homens e mulheres de bem. É a nossa sorte que um erro de um não vem para todos, porque na mesma hora nos unimos realmente para explicarmos a qualquer situação, dizer da independência funcional, mas que a unidade em torno dele realmente é muito maior os nossos acertos do que os nossos erros. Então nós crescemos realmente pós realmente a Constituição nesse fortalecimento, e não é brincadeira a palavra, não está lá no Judiciário, não está em outros, está no capítulo do Ministério Público, defender a ordem jurídica e o regime democrático. Eu acho que você não pode negociar em nenhum momento esse direito universal. É um direito de respeito às instituições, de respeito ao povo brasileiro. É isso que se fundamenta realmente a ordem democrática e essa defesa da ordem democrática. Nós, procuradores gerais, nós, membros do Ministério Público, quando vou ao Congresso, eu nunca peço só para o Ministério Público. Eu acho que hoje o fortalecimento nosso está nisso. É você defender o sistema de justiça como um todo. Porque é através do sistema de justiça é que ficamos mais fortes. O judiciário sabe hoje que não pode andar desentralado do Ministério Público. Ou a gente anda bracinho a bracinho aqui, ou não vai para frente. Então, hoje, o nosso papel de líder do Ministério Público é isso. É defender o regime democrático, defender a ordem jurídica e defender esta unidade, que eu acho que esse pilar do Ministério Público hoje vai se consagrar dia a dia mais do que a independência isolada de cada membro, que é um pilar importante meu, da minha independência funcional, que me dá minhas garantias. Mas eu unindo dentro do Ministério Público de Pernambuco, dentro do Ministério Público da Bahia, de qualquer Ministério Público, todos unidos para nos vencer, Ivana, é muito mais difícil. Então, eu vou encerrar aqui, porque hoje o dia foi belo, realmente, mas é isso, democracia se constrói, hoje e amanhã a questão de gênero. Eu mesmo instituí na Bahia, no meu primeiro ano de mandato, a promotoria LGBTQIA+, é a única do país. Nós somos o primeiro Ministério Público que instituímos uma promotoria de racismo. É assim, é o crescer. Eu acho que todos nós vamos nos aperfeiçoando, ou no acerto de um, ou no erro de outro. Um vai complementando o outro, que o Ministério Público brasileiro é isso. Não existe só o Ministério Público da Bahia, não. O Ministério Público brasileiro, eu acho que devemos falar nessa união, não se esquecer realmente dos Ministérios Públicos da União,
E não poderia deixar que César me pediu realmente para falar, que ele teve de ir a hora. Dá uma fala um pouco aí do CNPG, mas eu quero parabenizar a CONAMP, excelente a fala de Tarcísio, excelente a fala de Pedro Ivo, mas o CNMP, eu volto a afastar a questão, hoje eu tenho responsabilidade, todos nós temos. Eu estive conversando com vários ministros, mas a cautela neste momento é devida, porque nós temos, são adversários, mas dentro do próprio Supremo nós sabemos que há ministros que, se chegar, eles dão a liminar para suspender tudo isso. A ATS, nós chamamos, nós fomos avisados, é cautela, é um momento de cautela. Se eu não posso fazer hoje, farei amanhã, é assim. Então é melhor ter um pouco de cautela. Agora o CNMP não disse uma linha ainda sobre a ATS. Então, estados como Rio de Janeiro têm leis próprias. Eu pago várias coisas dentro do processo democrático na Bahia, mas eu não consigo aprovar uma lei como os colegas do Rio conseguem aprovar, o Judiciário e o Ministério Público. Então, assim, tem estados, o que é que nós estamos fazendo? Nos unindo, nos estados, com o Tribunal de Justiça, a Defensoria, os tribunais de contas, para marcarmos juntos, né, os órgãos de controle. Qualquer ato desse não faça isolado. Nós temos que fazer junto com os órgãos de controle. É isso que eu falo, dentro desta unidade de preservar o direito de todos. Se eu não tenho esse direito agora, eu não vou prejudicar e nem denunciar o Rio de Janeiro que está em questão. Não, eu tenho que defender que o Rio de Janeiro receba, para que eu também tenha esse direito de receber. Se eu não tenho hoje, amanhã eu vou ter este direito. Então, um vai sair na frente, e é assim que nós vamos nos fortalecendo. E como o PGJ, agora eu vejo muito bem diferente. O CPF é meu agora. Então, assim, a cautela é devida. Eu acho que o acervo é um avanço, mas nós sabemos mesmo que a ministra Rosa Weber chegou ao ponto de dizer, mas não pode assim ser essa decisão minha. E outro ministro disse a ela, se o acordo, ministra Rosa Weber, é executável, mas vai deixar de ser? Como? Como vai deixar de ser executável? Então, a decisão é dura, manda devolver dinheiro. E os juízes federais não vão ficar calados. Eu respeito os colegas, mas eu já presidi a Frentas Associativa, e os juízes vão jogar bombom no ventilador. Porque ninguém vai querer devolver dinheiro. Então, é um trabalho de nós ajudarmos, todos nós estamos trabalhando dentro dos tribunais de contas, quem é melhor, quem é aquele procurador que é mais próximo de um presidente, a experiência de Ivana, o prestígio dos senadores do Amapá. Nós temos falado realmente sobre isso. Eu tenho dito que o VTM é um sonho, mas é um sonho palpável, estou achando. Mas mesmo assim, nenhum senador do PT assinou a nossa PEC. Então, eu estou com a agenda marcada já com o senador Jacques Wagner, para a próxima semana, que é líder do governo e do PT. Só um senador da Bahia, que foi o Ângelo Coronel, assinou a PEC. Mas assim, isso é democracia, nós temos que respeitar o limite de cada senador, do seu partido, e nós trabalharmos, e nosso papel é esse, é de convencimento. Se não podemos segurar o vento, nós temos que ajustar as velas para o nosso navegar. Então, Delúzio, eu lhe agradeço, que Santa Dulce dos Pobres nos proteja todo e nos abençoe. Paz e bem para todos. Muito obrigado.